Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar como a gente molda, cria a nossa própria realidade através de 3 pontos de vista que a ciência e a própria vivência comprovam. Meu nome é Eric Wolff, tenho especialização no desenvolvimento do potencial humano e passei os últimos 3 anos dedicado a ajudar pessoas a superarem bloqueios emocionais, desafios, traumas e se aproximarem da vida que elas desejam. Essa live aqui, ela ocorre de quinta-feira às 20 horas e 15 minutos e tem como objetivo trazer um momento de reflexão, de conteúdo, de conhecimento para ajudar as pessoas a galgarem nos próprios degraus da própria vida. Sejam todos muito bem-vindos. A quem for entrando, já peço aí um querido coraçãozinho aqui para quê? Para o Instagram perceber que isso aqui é um conteúdo de qualidade e mostrar para mais pessoas que eu estou online ao vivo. Todo mundo seja muito bem-vindo. Vamos lá, deixa eu enviar aqui. Opa, para quem? Quem pede para sempre acompanhar aqui. Esse aqui falou que não. Vamos entrando, pessoal. Escrevam aí de onde vocês são. Anderson, é esse aqui. Não sei se ele vai estar disponível, mas vamos que vamos. Hoje numa trilha sonora um pouco mais calma que os outros dias, EDM acústico, gosto muito. Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, existe uma frase do Einstein que diz que nenhum problema pode ser resolvido, acho que é do Einstein porque eu encontrei ela pela internet, hoje em dia não dá mais para confiar 100%, né? Então se a internet estiver certa, pertence ao Einstein que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de complexidade que criou isso. Significa que se você está passando por uma situação e você não consegue superar, tudo bem. Às vezes você ainda não tem o recurso, você pode desenvolver e você precisa buscar essa forma em algum lugar muitas vezes externo, muitas vezes através da própria reflexão, filosofia, meditação, mas aí quando você desperta para um novo nível de consciência, você consegue resolver aquele problema. Eu estava até pensando outro dia, estava assistindo um filme agora do Netflix, não vou lembrar, Tigre Branco, se eu não me engano, chama o nome. E aí ele estava mostrando assim uma realidade que é muito distante da maioria de nós que provavelmente está assistindo esse vídeo, porque lá eles não têm ainda nenhum Instagram, pelo menos na época do filme. E aí eu estava pensando em relação a um momento que ele olha para um prédio gigante, ele começa a ver os andares, e eu pensei, nossa, é simples, é só contar quantas janelas aqui, quantos andares aqui e multiplicar. E aí eu me questionei, a multiplicação ela se tornou fácil, né? Pensar em multiplicar é uma coisa fácil porque eu conheço que existe a multiplicação, mas em algum momento isso me foi apresentado lá na infância. Se uma pessoa for não é banida, se ela for privada de aprender a multiplicação, ela só sabe somar, vamos supor, e ela tiver que passar por alguma coisa um pouco mais complexa, como contar quantos possíveis apartamentos tem num prédio, sabendo o número de apartamentos por andar, quantidade de andares, ela teria que ficar somando, porque ela ainda não aprendeu. Então significa que ela tem uma dificuldade de resolver um problema, porque ela ainda não está no nível de consciência capaz de resolver aquele problema. A partir do momento que ela aprende uma solução, ela aplica e ela resolve. Então cada pessoa está num degrau diferente e isso faz parte da vida. E a ideia então também das lives, junto com esse conteúdo, é trazer um pouco mais de conhecimento para de fato cada um de nós poder ver se algo desse conhecimento pode ser ajudado para resolver algum problema, algum dilema. Bom, primeira coisa, primeira de 3, né? Eu vou trazer aqui 3 fatores que comprovam que nós de alguma forma, em algum nível, criamos a nossa própria realidade. E o primeiro fator que eu trago é percepção. Por quê? Deixa eu ver como é que está o desenho aqui, onde é que está o limite. Percepção é a forma como nós absorvemos o mundo. Então, se a gente for fazer naquele olhozinho que tinha nos exercícios da física, isso é um olho, né? E a gente tem aqui o mundo com os países
diferente do que eles são, porque eu não sou o melhor desenhista do mundo, e aí fica mais didático, certo? A princípio, a gente imagina que a realidade, aquilo que a gente vivencia, é o que ela é, né? Se eu perguntar como é que foi o ano de 2020, e aí muitas vezes as pessoas falam, foi um ano ótimo, foi um ano horrível, foi um ano péssimo. O que você acha do fulano na política? Fulano é excelente, fulano é horrível, fulano é péssimo, né? Então cada pessoa tem uma percepção e julga essa percepção como realidade. Eu gosto de falar que a gente tem sempre a realidade apresentada e a realidade, agora que eu percebi que vai a apresentada e a realidade absorvida, tá bom? AB. E aí, o que tem no meio disso? No meio disso tem um filtro, tem uma lente, tem algo que vai de fato moldar aquela absorção. Ou seja, aquele ano de 2020, ele foi o que foi. E o jeito que ele passou pelo filtro, ele chega até nós aqui. Escrever ao contrário ainda não é a minha melhor habilidade, mas vamos ver se ficou bom. Dá para ler nós? Acho que sim, né? Então, nós... eu faço assim porque aqui eu vejo o contrário. Enfim. Então, o primeiro passo é a nossa percepção, é como a gente percebe o mundo. Eu estava correndo terça-feira à noite, estava fazendo um projeto novo. Em algum momento eu tropecei em algo que eu nem sei dizer exatamente o que é, porque eu estava correndo na rua, não era para ter nada para eu tropeçar. E aí quando eu bati o pé esquerdo, eu automaticamente rolei e caí. Caí no chão, rolei no chão. Por sorte eu falo que eu tenho práticas de queda no chão, então eu não me machuquei, né? Ao invés de eu cair expondo a mão e podendo quebrar o punho, algum dedo, eu me recolho e faço um movimento de giro. Então a parte mais dolorida foi aqui, o meu glúteo. E aí eu rolei, assim, o motoqueiro parou, olhou, né? Ficou olhando para ver se eu ia levantar, se eu ia ficar no chão. E eu levantei assim, pus a mão, né, no bolso, né? Não tinha perdido o fone, não perdi o relógio, não perdi o celular. E só pensei, cara... Aliás, antes de contar, o que vocês acham que alguém que passa por uma situação dessa pensa? Você está correndo à noite, a uns 2-3 quilômetros de casa de distância, assim, eu não dei uma batidinha, não. Batidinha é aquela que você dá na ponta da quina quando você está andando em casa. Eu estava correndo, eu estava, sei lá, uns 10 km por hora, né, na corrida, uma subidinha, então não era muito mais que isso. E eu tropecei tão forte que eu fui pro chão, né? E aí, o pensamento eu me perguntei assim, o que a maioria das pessoas pensaria nessa situação? E na hora eu não percebi, eu levantei, procurei, falei, caramba, onde é que eu bati o pé? Eu olhei assim, parecia que tinha um ferro, parecia um vergalhão de ferro saindo do chão. Eu nem quis chegar muito perto, eu olhei pro motoboy, ele tava tipo assim, perdidão. Eu falei, não, tô bem, valeu. Virei assim, continuei correndo, e aí eu continuei correndo e pensei, cara, olha que louco. Eu acabei de bater o pé, eu machuquei o pé. Olá, Fabi, como é que você tá? Tudo bem? Fabi com certeza compreende disso que eu tô falando sobre percepção de realidade, né? Fabi tava contando uma história aqui que eu tava correndo, bati o pé, caí no chão. E eu falo assim, normalmente as pessoas podem ficar bravas e xingar aquele ferro, meu Deus, tinha que isso acontecer comigo. E aí eu percebi que eu só falei, cara, que bom que meu celular não quebrou, que meu fone não quebrou, que eu não quebrei nada, né? Nenhum osso, nenhum órgão, não dei para quebrar um órgão, mas enfim, eu não me machuquei. E eu consegui olhar para o fato de uma maneira totalmente neutra, né? O meu filtro, ele chegou a ser bom. Eu consegui falar, cara, que bom que mesmo passando por um acidente, não aconteceu nada comigo. E eu voltei em casa e falei, amor, você não vai acreditar, eu só rolei no chão, cara. Eu não fiquei tímido, eu não fiquei com vergonha, nossa, caí na frente de alguém, a pessoa ficou lá, sabe aquelas emoções mais, enfim, não sei dizer o nome dessas emoções, mas assim, mais preocupadas com a vergonha, com o fato ali, né? Eu de fato consegui chutar um ferro, sentir dor,
caí, né, não cheguei a machucar grave, né, foi só a queda mesmo, né, 1,83 de altura caindo a 10 por hora, tem alguns newtons de impacto no chão, e aí eu falei, cara, eu tô bem, meu celular tá bem, meu fone tá bem, meu relógio tá bem, né, tô conseguindo andar, tô conseguindo correr, e continuei correndo. E aí eu penso, aquilo pra mim foi um acontecimento neutro, e o fato de eu ter vivido aquilo de maneira neutra, pra mim foi muito positivo. Eu falei, cara, acho que todo esse meu processo de busca de me superar emocionalmente me ajudou a encarar uma situação como essa de maneira neutra. Isso pra mim foi muito bom. Então eu mudei a minha forma de perceber o mundo. Então eu mudei a minha realidade daquela noite. Porque se eu tivesse ficado bravo, puto, voltado pra casa xingando, falar, meu, não vou mais voltar correndo, vou chamar um Uber, chegar em casa já putão, não sei o que, estragou a corrida, eu ia ter estragado o meu próprio dia. E o que é a realidade se não a minha vivência? Realidade é aquilo que a gente vê na TV, e não falo de filmes, eu falo, né, vivências, assim, quando você vê lá o presidente foi nomeado, né, não importa de que país, você está olhando, realidade é aquilo, a realidade é a nossa vivência. Né? Tem uma outra frase de Einstein, se não me engano, que é: a realidade é uma ilusão, mesmo que muito pertinente, ou não é pertinente a palavra, mesmo que muito, sei lá, persistente, eu acho. Porque de fato a gente só processa a realidade de acordo com as capacidades que a gente tem de absorver a realidade, através dos nossos sentidos. Que cor é o céu para alguém que nunca enxergou? Qual é a realidade dele em relação a isso? Né? Então a realidade é sempre de acordo com a capacidade de processamento, tanto no sentido físico, visão, olfato, paladar, tato, quanto no sentido mental. É por isso que as técnicas de ressignificação, a psicoterapia, aí você pode ir para hipnose clínica, você pode ir para PNL, você pode ir para psicologia convencional, comportamental, gestalt, psicanálise, ela tem um papel fundamental porque ela trabalha isso. Ela trabalha muitas vezes o filtro pelo qual a gente processa o mundo que nos é apresentado, tá bem? Então esse foi o primeiro passo de como a gente altera vou fazer em números romanos porque eles não importam tanto lá. Como a gente altera a nossa própria realidade. Aí faz sentido para mim usar o termo co-cria a nossa realidade, porque de fato ela está ocorrendo, né? Ela é apresentada, mas a forma como a gente processa é como a gente vivencia. Então a nossa realidade sempre é aquilo que a gente está vivenciando, ok? O segundo está ligado a comportamentos. Nossa Senhora. Eu ainda não conseguia escrever tão bem de trás para frente assim, tá? Tá certo? Comportamentos, whatever. Vocês entenderam? Comportamentos. Por que o comportamento modula? Porque a forma com como você age e reage às pessoas, isso define a imagem, a visão que as pessoas têm de você. E aí é lógico que eu não quero ser inocente no sentido de gentileza gera gentileza, então seja gentil no nível superficial. Mas de fato você ser uma pessoa agradável, não que você tenha que agradar todo mundo, são coisas muito diferentes, mas uma pessoa agradável a uma maioria, você tende a criar conexões mais profundas, mais sinceras, que querem estar perto de você, que querem o seu bem. Se você é uma pessoa #pé no saco, se você é uma pessoa crítica, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa maldosa, se você é uma pessoa mentirosa, se os seus comportamentos... Fabi, você está disciplinado na escrita. Então, eu estou me esforçando aqui, né? É uma habilidade a ser construída, assim. Até o final do ano eu sei que eu vou capaz de eu estar ambidestro, né? Mas por enquanto é na sofrência da escrita aqui. Mas já tá mais rápido, se você é uma pessoa que causa uma certa... um certo mal para as pessoas à sua volta, você vai ter como consequência pessoas querendo se afastar, pessoas querendo se vingar, querendo causar o mesmo mal de volta, enfim. Então você cria a sua realidade de convívio
muito em relação ao seu comportamento. E às vezes a gente, nós somos pessoas boas, de intenções boas, mas com comportamento, com temperamento ácido, tóxico. Às vezes a gente não tem consciência disso, né? Às vezes você acha que você é uma pessoa bacana, mas você tem um script interno inconsciente de fazer piadas com coisas negativas, né? Então, é que eu não tá me vindo exemplos reais, né? Mas sabe aquela pessoa que, tipo, pô, no ano que eu resolvi fazer, tudo dá errado, não sei o quê, tipo assim, ela quer fazer um humor, ela quer criar uma conexão, mas ela usa de algo negativo, de algo pesado, às vezes de algo até, de fato, negro do humor, para criar isso, né? Então, às vezes não é nem consciente, às vezes o tom da pessoa, inconscientemente, é muito assertivo, muito grosso, né? Por que você ainda não fez isso, né? E às vezes ela poderia só perguntar, né? Isso é comportamento, a forma como você expressa está ligada ao seu comportamento, né? Em vez de, teve algum motivo para você ainda não ter feito isso? Enfim, então a forma como você se comporta impacta todas as suas relações e isso impacta a sua realidade de volta, né? Porque é um ciclo, né? Você tem aqui você, lindamente desenhado em vermelho, e você vai ter as pessoas à sua volta, algumas distante, algumas que são conjuntos de amigos, algumas que você ainda não conhece, né, mas são amigos de amigos. Vou tentar fazer isso assim. Esse é o vínculo, né? E aí você tem esses vínculos aqui. E aí, se você é uma pessoa bacana não é a palavra certa. Segundo Napoleão Hill, é personalidade atraente o melhor termo para isso. Mas atraente também pode ser um pouco ambíguo, mas eu vou usar então a palavra agradável, tá? Se você é agradável, você vai ter você vai fortalecer o vínculo, você vai fazer com que ele fique mais forte, que ele se repita mais vezes. Você vai fazer essa pessoa aqui querer fazer isso daqui. Falar, cara, deixa eu te apresentar uma outra pessoa, você vai gostar, tal. Deixa eu te indicar para um trabalho, deixa eu te indicar para uma vaga, deixa eu te... pá. Se você é uma pessoa, vamos falar assim, tóxica, querendo ou não, você vai começar... Agora isso aqui virou foguinho, tá? Tô totalmente didático aqui. Você vai queimar, burning, todas essas pontes, todos esses vínculos. Vai chegar uma hora que eles não vão mais existir, porque essa pessoa não vai, às vezes, querer estar perto se for uma pessoa desagradável, né? E aí não vai apresentar essa, então essa ponte aqui nunca existiu. E você começa a se isolar, então é um sistema que se retroalimenta. Faz sentido isso? Dá para entender que assim, a forma como você se comporta perante as pessoas influencia como elas comportam com você, isso é um ciclo. Então você pode, através dos seus comportamentos, se aproximar das pessoas ou se afastar das pessoas. Faz sentido? Deixa eu ativar os comentários aqui que eu tirei, tá bem? E o terceiro eu vou usar aqui esse outro espaço. É uma live um pouco mais curta, como é que a gente está de espaço aqui para baixo? Vou usar aqui. Então aqui tá 1, 2, aqui vai ser o 3, porque a minha mente é mosaica. Isso é tema para uma outra live. Vou ajudar aqui para vocês. O que é o 3? O 3 é o que aparentemente é mais falado aí. É a questão da mente. Deixa eu manter o padrão. Mente. A mente que mente. E o 3 para mim está muito ligado a isso daqui, né? A diferença é que esse daqui é uma visão de como você processa a realidade externa. E aqui no caso da mente, a gente pode estar falando de nós para nós mesmos, né? É aquela visão de você para você mesmo. E aí, qual é a grande questão aqui? A grande questão aqui, e aí aqui tem muito estudo científico com alto nível de relevância, principalmente falando sobre essa palavrinha que eu falo bastante, que é o placebo, né? Placebo.
Vamos ver, placebo. Basicamente, o que é o placebo? O placebo é uma substância sem benefícios químicos que é fornecida como tratamento para algumas pessoas e, de fato, isso causa alguma melhora real. E a gente está falando aí de uma porcentagem. Como é que eu vou fazer os 50 aqui agora, hein? O 5 é assim, então eu vou inverter aqui, aqui, de 50 a 60%. Eu acertei, gente. De 50 a 60% das pessoas tem efeito com placebo. Ou significa o quê? Significa que se eu pegar uma cápsula, eu estou sem cápsula aqui perto, se eu pegar uma cápsula e falar assim, ó, você vai tomar essa cápsula e você vai sentir mais confiança. Você vai pegar essa cápsula e vai tratar a sua a sua azia, né, queimação, vai diminuir sua dor de cabeça. Se você colocar esse anel aqui, ele é um anel que vai diminuir sua ansiedade, né? Qualquer questão dessa, você vai ter aí de 50% a 60% das pessoas tendo um benefício, tendo uma resposta, tendo uma mudança. Isso acontece em nível neuroquímico, porque dentro da nossa mente nós temos os nossos neurônios, né, que eu vou desenhar bem porcamente assim. Tá? Eles vão se conectando e aqui rola a tal da fenda sináptica, eu não vou me aprofundar muito, mas a grande questão é que um pensamento ele tem o poder de mudar a química no seu cérebro. E essa química alterada no cérebro comunica ao seu corpo inteiro do que está se passando. Então, se você pensa que qualquer tossezinha você está com Covid, eu não estou dizendo que você vai desenvolver Covid. Eu estou dizendo que você pode potencializar todos os sintomas, assim como o contrário. E aí existem estudos robustos até em relação a câncer e pessoas que estavam praticando metodologias de visualização, de meditação, para de fato potencializar a cura da própria doença, do próprio câncer ou várias outras. Então, se a gente consegue, olha isso que louco, se a gente consegue mentalmente se imaginar cansado, doente, e o nosso corpo corresponde a isso, nos tornando mais cansados e provavelmente mais doentes, se a mesma mentalidade for utilizada para imaginar saúde, imaginar cura, o nosso corpo vai corresponder, cientificamente comprovado, buscando exatamente vivenciar aquilo que a nossa mente estruturou, o que a nossa mente criou. E aí a grande questão é, de novo, o que é a realidade para nós, se não aquilo que nós vivenciamos? Se eu acredito que eu vou dormir meia-noite, eu vou acordar às 6 horas, eu vou acordar cansado, estudos comprovam que esse pensamento faz com que você acorde cansado. Se você for dormir a 1 hora da manhã e acordar às 5, dormindo 2 horas a menos que o outro coleguinha, e pensar que vai ser o suficiente para, de fato, acordar bem, para acordar disposto e aguentar o dia inteiro, os estudos mostram que essa mentalidade vai impactar na qualidade do seu sono e na qualidade do seu despertar. Essas são duas coisas diferentes. Então, a nossa mentalidade molda a nossa realidade nesse sentido. Porque se você acredita que vai acordar cansado, você vai acordar cansado. Se você acredita que você está doente, você fica mais fácil doente. Você fica mais vulnerável. O seu sistema imunológico sofre as consequências do seu pensamento de fragilidade. Se você pensa que você tem uma boa saúde e você é grato por ela, você aumenta o seu sistema imunológico. Não estou dizendo que você vai ficar imune a tudo. Eu vou dizer que você vai potencializar a chance de ter uma energia, um sistema imunológico top, e com isso você vai conseguir melhorar a sua saúde e vai conseguir resultados mais incríveis. Isso vale para muita coisa, a parte mental, né? O Yuri, ele tem até, acho que tem um depoimento que eu já postei dele, ele melhorou o treino dele de hipertrofia, ele é levantador de peso, utilizando técnicas mentais, né? Então, a gente acaba muitas vezes nos atendimentos, nas terapias, trabalhando
como a pessoa se vê e desenvolvendo uma mentalidade sobre ela mesma para que ela possa ter mais potencial. Ela muda a percepção de mundo e percepção de si própria, e ao fazer isso ela muda a si mesma e a vida dela toma um rumo diferente porque ela mudou todas essas percepções. Isso não é incrível, gente? Eu acho isso incrível. Bom, essa é um vídeo um pouco mais curto do que as tradicionais lives de quinta-feira, Rolf ao vivo. Espero que você que tenha assistido tenha gostado. Deixe aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, e eu vou responder com o maior prazer. Aos que estão aqui ao vivo, um beijo, uma boa noite e até semana que vem.